Gente, tudo bom com vocês? Pessoal, na aula de hoje de língua portuguesa, nós vamos descobrir quais são as diferenças entre a carta pessoal e a carta de reclamação. Até porque nós sabemos que esses dois gêneros textuais, mesmo sendo dois gêneros que nós saibamos que servem para se comunicar, para passar uma mensagem, para que você tenha um acesso a outra pessoa, que tem um remetente, tem um destinatário, elas têm sim algo em comum, mas elas também têm diferenças entre elas, né, entre esses dois gêneros textuais, que os diferenciam e que nós temos que ficar bem atentos quanto a isso, ok? Vamos lá? Primeiro, qual a diferença? A carta pessoal, né, como nós estamos vendo, ela geralmente trata-se de um assunto mais íntimo e tem interesses particulares, geralmente tem afeto e uma linguagem informal. Como assim, tia Juliana? Trata-se de um assunto mais íntimo. Geralmente, quando você vai escrever uma carta, você vai endereçá-la a alguém que você já conhece, que você já tem uma proximidade. Por exemplo, nós geralmente escrevemos cartas para a mamãe, para o papai, para o amigo, para um parente, alguém que viajou para outro lugar, ou simplesmente para expressarmos afeto a alguém, ou para falarmos sobre algo que a gente precisa tratar diretamente com alguém que a gente já conhece, que a gente já tem a proximidade e intimidade, né? E a linguagem informal significa que a gente não precisa usar aquelas palavras mais rebuscadas, mais difíceis, onde a gente não precisa ser tão impessoal, ou seja, como você vai estar escrevendo para alguém que você já conhece, você não vai precisar caprichar tanto assim nas palavras, na saudação você não vai ser tão conservador, você não vai ser tão cheio de firulas, você já vai ter como você já tem uma proximidade, como já você já vai estar tratando de um assunto mais íntimo, você não vai precisar fazer toda uma cerimônia para falar com a pessoa, tá? E a carta de reclamação, pessoal, geralmente ela busca resolver um problema ou um conflito. Exemplo, você tá em casa e aí você vê a mamãe conversando com o papai que comprou um celular e o celular veio com defeito. E eles precisam entrar em contato com com a loja que vendeu o celular ou com a marca do celular e aí não sabem como se comunicar. E aí, não, pois vamos fazer uma carta de reclamação. Aí o papai olha pra mamãe e fala assim: nossa, mas eu não sei fazer uma carta de reclamação. E aí você, com seu conteúdo, como que você aprendeu na escola, você fala: eu vou ajudar vocês. É hoje, é agora. E aí você vai ajudar papai e a mamãe a fazer uma carta de reclamação, porque vocês vão saber que geralmente busca se resolver um problema ou um conflito. Tem basicamente a mesma estrutura que a carta pessoal, não é? O endereço, o local, não é? do remetente, a saudação, a mensagem. Só que não há necessidade, necessariamente, um vínculo afetivo, porque você não precisa ter uma aproximação íntima com a loja ou com a marca que vendeu o produto para você. Mas caso tenha acontecido algum problema com o produto que você comprou, ou você tenha passado alguma situação constrangedora em determinado local e você precise relatar a algum órgão, não é mesmo? Seja governamental ou não, você vai explicar de maneira mais impessoal. Como assim, tia Ju, impessoal? Você não vai usar aquela linguagem informal que você usa com os seus amigos. Você vai ser mais rebuscado, você vai tentar usar uma linguagem mais trabalhada, até para transparecer mais seriedade e comprometimento na hora de resolver o problema ou conflito que vocês estão solucionando na carta de reclamação, tá bom? Mas isso vocês já viram, já tem vídeos falando sobre cartas de reclamação, acho que desde antes da gente entrar de férias. A tia Jéssica também explicou. A aula passada também a gente falou sobre a carta pessoal. E isso é muito importante para que a gente possa ter uma noção da diferença entre esses dois gêneros textuais, que, embora sejam cartas, uma
ela trata-se de um conteúdo mais íntimo, onde tem afeto, onde você não precisa trabalhar tantas palavras. E no outro, como você busca a solução de um conflito, precisa de mais seriedade e comprometimento, e não há necessariamente um vínculo afetivo, você vai ser mais impessoal, você tem que ser mais sério, você tem que, com as palavras e com a mensagem, e não necessariamente precisa ser com alguém que você conheça, mas geralmente relatando, procurando solucionar um problema, um conflito que venha a ter acontecido com você ou com alguém que você conheça, tá bom? Exemplos, vamos lá. Eu trouxe aqui um exemplo de carta pessoal bem simples, né, bem básica, para que a gente possa olhar a estrutura e vermos, né, que há uma diferença clara entre cada uma delas. Nem tanto pela estrutura, porque ambas têm a questão do endereço, né, do remetente, o local de onde ela está sendo escrita, da pessoa que está escrevendo. E aí geralmente tem a saudação, não é? Vamos lá, ó. Campo Grande, 6 de outubro de 2011. Querido Matheus, você quer ir na minha casa para almoçar? Lá em casa é muito legal. E quando você for, pedirei à mamãe para fazer uma comida que goste. Leve seu material, assim podemos fazer a tarefa do dia junto. Ó, aqui a gente tá vendo. Já observei uma coisinha aqui. Antes de brincar, se a mãe quiser, pode ligar para mim confirmando o convite. Até mais, um abraço. Anderson. Aqui nós podemos ver que, primeiro, é uma linguagem super informal. Provavelmente uma criança chamando a outra para ir para casa dela almoçar, né? Elas estudam juntas, e aí ela pode levar o material para fazer atividade com o coleguinha na casa dela. Aqui não precisa ter aqui, como é uma criança também, e como é alguém que ela já conhece, ela não usou uma linguagem rebuscada, com palavras difíceis, aquele português, nossa, não sei o quê. Não, ela usou uma mensagem simples, tá? Respeitou a estrutura da carta pessoal, mas ela usou uma linguagem simples, afeto, não é mesmo? Intimidade, como eles são íntimos, ele não precisou fazer aquele texto enorme, aquela coisa toda. E foi uma mensagem simples, tranquila, íntima, com afeto, mas respeitou a estrutura de uma carta. E aí a gente já passa a ver uma clara diferença para a carta de reclamação, porque a carta de reclamação ela já vai ser um pouquinho diferente. Olha só, vamos dar uma olhada. A carta de reclamação segue também a mesma estrutura, né, do padrão de carta. Tem um local, um endereço, né, direitinho. A saudação. Olha como já muda na saudação. Ó. Caro senhor gerente do supermercado Preço Bom. Loja da Rua da Praça 18. Há muitos anos, nossa família é freguesa desse supermercado. Hoje, porém, estamos muito decepcionados com o atendimento da sua loja. Semana passada, no dia 2 de março, compramos um pote de 500 gramas de maionese, que coisa, que apesar de estar dentro da data de compra, que apesar de estar dentro da data de validade, está visivelmente estragada e cheirando mal. Ao mostrarmos a nota de compra e pedirmos a substituição do referido item ao funcionário identificado como Armando Guerra, ele disse que a loja não tem nenhuma responsabilidade sobre a mercadoria que já saiu do estabelecimento. Assim, gostaríamos de pedir diretamente ao senhor a substituição do produto e a devolução do dinheiro pago pelo vidro de maionese. Né? É maionese, menina, margarina não. Sob o risco de eu ou minha família nunca mais comprarmos em seu supermercado. Cordialmente, Eliane Aparecida dos Santos. Gente, você jamais escreveria uma carta com tamanha formalidade para alguém, um amigo íntimo seu. A carta de reclamação, ela tem essa característica, até porque quando você precisa tratar de um assunto mais sério, quando você precisa tratar de algo que você precisa solucionar, e você quer uma solução
né, mais viável e rápida, você precisa ter uma seriedade nas palavras, uma formalidade que convém, não é? E principalmente esse tipo de gênero textual. E aqui a gente consegue ver claramente. Essa senhora, ela foi esse supermercado e a maionese, né? Não é margarina, é maionese. A maionese que ela comprou estava fora da data de validade, estava estragada, visivelmente estragada. E ela explicou com muita cautela, com muita, ó, dentro do padrão, com seriedade e cuidado, buscando solucionar o problema, mas infelizmente ela não conseguiu por conta do atendimento errôneo do supermercado e tudo mais. E no final ela falou cordialmente, Eliane Aparecida. Ou seja, aqui a gente consegue ver claramente que a diferença, uma das principais diferenças entre esses dois gêneros é a formalidade, é a impessoalidade, porque enquanto a carta pessoal ela já é um gênero mais íntimo, onde você vai escrever para alguém que você já tenha mais intimidade, a carta de reclamação ela já é algo mais sério, digamos assim, não tão íntimo, busca solucionar um problema, né, como eu falei, ou um conflito, e o uso da impessoalidade. Não é alguém que você tem intimidade, então você vai usar de uma linguagem uma linguagem formal. Você vai ter que usar o português padrão. Aqui ela respeitou vírgulas, parágrafos, conjunções, conectivos, tudo direitinho para que o texto dela ficasse o mais formal possível e que assim ela conseguisse alcançar a solução do problema solucionado. Tá bom, pessoal? E agora que já entendemos, que tal continuarmos nossas tarefas no livro? Vamos lá? Agora, abra seu livro de português, língua portuguesa, na página 16. Todo mundo abrindo o livro na página 16. Aqui, ó, todo mundo na página 16. E aqui na página 16 diz o seguinte: na ponta da língua. Estudo do gênero textual, carta pessoal. Volte à carta que Charlot escreveu a Felpo e responda: quais são as duas informações apresentadas na primeira linha da carta? Vamos dar uma olhada, gente. Na página 14, nós temos uma cartinha feita que ela é retirada de um livro Felpo Filva, da escritora Eva Furnari. E ela tá aqui, ó, na página 14. Você vai ler essa cartinha, tá bom? E você vai colocar lá na primeira questão qual é a informação da primeira linha. Uma carta, pessoal. Uma carta, geralmente. Quais são as primeiras informações que eu coloco na primeira linha de uma carta? Geralmente eu coloco o quê? O endereço, o local de onde ela está sendo escrita. E aí você vai explicar, ó, na primeira questão, o que é que tem na primeira linha da carta da Charlot para o Felpo, não é mesmo? Segunda questão. Com base na resposta à questão anterior, converse com o professor e os colegas sobre esta questão. Por que é importante que uma carta tenha essas duas informações? Porque, pessoal, que sempre tem que ter o endereço, né? O local e a data, principalmente, ó. A data. Sempre tem o local e a data de onde ela está escrita. Por que é importante? Hein? Geralmente, pessoal, quando você está escrevendo uma carta para alguém, seja ela uma carta pessoal ou uma carta de reclamação, a pessoa que vai ler, não é, o destinatário, ela precisa saber de onde, né, ela está indo, e principalmente nos correios. Se você for enviar para o correio, claro, né? Para que ela chegue ao seu destino, ela precisa do endereço e faz parte da estrutura, tá? Então é importante colocar o endereço e a data para que possa ter a organização, faz parte da estrutura da carta e também como informação essencial para que ela chegue ao seu destino, tá bom? Por que você acha que as informações não aparecem nas cartas que você leu na página 4? Ai, gente,
lá na página 4. Na página 4, aqui, ó, temos alguns trechozinhos de cartas de reclamação que foram publicadas no site da prefeitura da cidade de Sorocaba. Da cidade, publicado pelo jornal Cruzeiro do Sul. Feitas por pessoas reclamando, né, pedindo as soluções de problemas lá da cidade e tudo mais. Lá, como era num correio eletrônico e eram várias reclamações, lá não tinha a data. E aí, pessoal, vocês vão ver o porquê que não aconteceu, né, de colocarem a data, não colocarem o local lá. Geralmente, pessoal, quando essas cartas de reclamação são escritas em endereços eletrônicos, elas não seguem a mesma estrutura como se ela fosse escrita diretamente pro local. Mas isso não é errado, tá bom? Isso não é errado. Mas o jornal sempre tem um papel de informar, de ajudar a população, tá bom? E eles não fizeram isso por mal, mas como eram várias reclamações, dentro do artigo do jornal, eles fizeram desse formato, tá bom? E como Charlot, terceira questão agora. Como Charlot finaliza a carta? Charlot, lá no final, agora nós vamos para a página 14 de novo. Eita, meu Deus do céu. Lá no finalzinho, depois que ela escreve, né? O que é que ela escreve aqui no começo? O endereço, a data direitinho, a saudação, a mensagem. Lá no final, ela se despede. E aí ela fala, beijos, Charlot. Beijos, Charlot. Ou seja, ela, manda beijos e ela diz o seu nome. Tia Juliana, mas que estranho, ela tá mandando beijo pra ela mesma? Não, ela tá se despedindo e se identificando, tá bom? Porque quando você vai começar a carta, depois que você coloca a data e a data e o local, você fala para quem você está escrevendo, né? Querida Laura, querida Ana. E aí você escreve a mensagem e no final você fala, com abraços, tia Juliana. No final você se despede e fala o seu nome, se identificando, né? Identificando de quem, né? A pessoa que está escrevendo a carta, tá bom? Quarta questão. As autoras das cartas que você leu na página 4 e Charlot tiveram a mesma intenção ao escreverem as cartas? Olha, a Charlot, ela teve a mesma intenção que as meninas que fizeram as cartas de reclamação lá da página 4? Não, acho que não. Vejam aí, vejam. E respondam, marcam se sim ou não. Escreva A aí no pontinho, né? Aí no item do pontinho. Escreva as frases que explicam as intenções das alunas ao escreverem as cartas presentes na página 4 e C para as frases que explicam as intenções de Charlot. Primeiro quadradinho diz o seguinte: a carta foi escrita com a intenção de reclamar sobre um problema e de solicitar uma solução. Sim, é A para as alunas lá, não é, da página 4, ou C para as intenções de Charlot? Quem é que queria solucionar algum problema? Que estava pedindo a solução de algum problema? A ou C? Segundo quadradinho. A carta foi escrita com a intenção de trocar ideias sobre a vida. Quem é que estava querendo falar sobre o seu íntimo? Quem colocou afeto na sua mensagem? Quem é que já tinha intimidade entre aspas, né? Mas quem usou uma linguagem informal? Quem foi? Qual? A ou C? Terceiro quadradinho. A carta foi escrita com a intenção de comunicar-se com alguém conhecido e não aborda um tema específico. E aí? Quem é, hein, gente? Sei quem é que não estava lidando com um problema específico. A carta foi escrita com a intenção de abordar
um tema específico, tentando solucionar um problema. E aí, quem foi? Então, beleza. Pessoal, muito bem, tá? Chegamos até aqui. A tarefa do dia tá bem legal. Não é algo que vocês não saibam. E espero que tenha ajudado bastante. Estamos aqui para isso, para ajudar uns aos outros, fazer as nossas atividades bem tranquilos. E a atividade de hoje foi sobre carta pessoal e carta de reclamação. Atividade explicada, conteúdo explicado. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha ajudado. Um beijo, até a próxima.